Aviso de Deus. Como entender a vontade de Deus perante os desastres nos últimos dias? Nos últimos tempos, desastres como terremotos, enchentes, pragas de gafanhotos, incêndios, epidemias e fome continuam se espalhando e a amplitude da disseminação aumenta cada vez mais. Vale ressaltar o novo coronavírus, uma peste que chegou agora a todos os países da Terra, resultando na morte de muitas pessoas. Quando vemos esses desastres ocorrendo com tanta frequência, nós nos enchemos de medo, sentimos-nos perdidos e tudo o que podemos fazer é sempre pedir proteção ao Senhor. O motivo de Deus permitir que esses desastres aconteçam seria simplesmente o desejo de que o invoquemos e peçamos a sua proteção? Qual é a verdadeira intenção de Deus? Como podemos obter a proteção de Deus quando os desastres acontecem? Hoje vamos juntos discutir e examinar esta questão para que possamos compreender a intenção de Deus e encontrar o caminho para receber a sua proteção. Na verdade, Deus permite que os desastres nos atinjam para que sirvam de lembretes e advertências. Deus nos avisa sobre o quê? Todos sabemos que no mundo de hoje as pessoas estão se tornando mais e mais diabólicas e corrompidas. Todas elas vivem entregues à gula, à busca de prazeres, aos desejos carnais e sensuais. Lutam entre si em busca de lucro e estão cheias de mentiras e violências. Há muito tempo perderam a dignidade e a integridade, a consciência e o sentido. Por vezes, nem sequer reconhece a existência de Deus e só alguns têm sede da verdade e anseiam pelo aparecimento da verdadeira luz. Mesmo aqueles que creem no Senhor também seguem as tendências do mundo em busca de riquezas, fama e fortuna. Cobiçam os prazeres da carne e vivem em pecados sem escapatória. No mundo de hoje, as pessoas são tão más e corrompidas como aquelas do tempo de Noé. O Senhor Jesus já profetizou, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 37. Sabemos pelas palavras do Senhor Jesus que, nos últimos dias, quando o homem se tornar tão corrupto quanto era no tempo de Noé, o Senhor já terá retornado. Entretanto, as pessoas estão muito corrompidas, não estão buscando ativamente a Deus. A sua aparição e obra, e mesmo quando houve alguém testemunhando o retorno do Senhor, ainda assim não buscam ativamente a verdade nem examinam mais a fundo. Ao permitir que essas catástrofes ocorram, Deus está nos enviando avisos para despertar nossos corações apáticos e assim passamos a ver claramente que a profecia da vinda do Senhor já foi cumprida e que o Senhor retornou há muito tempo. Devemos, sem demora, investigar sobre a aparição de Deus. Se antes da grande tribulação não dermos as boas-vindas ao Senhor, seremos consumidos pela grande tribulação e punidos. O Senhor Jesus também nos disse há muito tempo: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhes ao encontro. Mateus 25, versículo 6. Buscai e acharei, bateis e abrir-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Isso significa que as pessoas estarão pregando e testificando quando o Senhor voltar. Ao ouvir as palavras, o noivo vem, as pessoas devem procurar e investigar ativamente a volta do Senhor, pois somente assim poderão receber bem a volta do Senhor. A partir de agora, em todo o mundo, apenas a Igreja de Deus Todo-Poderoso está testificando que o Senhor Jesus retornou. Ele expressou a verdade e realiza a obra de julgamento, começando na casa de Deus, cumprindo assim as profecias do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido
e vos anunciará as coisas vindouras. João 16, versículo 12 a 13. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. João 12, 48. E primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento e castiga com base na obra redentora do Senhor Jesus. Ainda que cremos no Senhor e recebamos perdão por nossos pecados, nossa natureza pecaminosa ainda está dentro de nós. Então, o que experimentamos é arrogância e presunção, desonestidade e ardil, egoísmo e baixo instinto, maldade e cobiça, entre outros caracteres satânicos. Estamos sempre pecando e nos rebelando contra Deus, e a Ele resistimos, incapaz de nos libertar das amarras do pecado. Portanto, quando o Senhor Jesus retornar nos últimos dias, ainda terá que realizar a obra de julgamento e de purificação do homem, livrar completamente a humanidade da sua natureza pecaminosa, salvá-la da influência de Satanás e dos desastres e levá-lo ao reino de Deus. Como diz Deus Todo-Poderoso: embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregassem os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente do seu caráter satanicamente corrupto. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra do castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Diante desse evangelho sobre a vinda do reino dos céus, quantas pessoas buscarão ativamente e investigarão o caminho verdadeiro? Muitas pessoas são indiferentes e insistem em permanecer na escuridão. Não buscam ou investigam de forma nenhuma a aparição e a obra de Deus. Tampouco se concentram para ouvir a voz de Deus e assim escolher o retorno do Senhor. Qual o problema disso? Isso mostra que nós, humanos, não amamos a verdade. Apenas queremos ser arrebatados ao reino dos céus e receber bênçãos. Não queremos ser julgados e castigados, mas estamos cheios de todos os tipos de caracteres corruptos e satânicos. Então, como podemos ser purificados sem experimentar o julgamento de Deus e o trabalho de purificação nos últimos dias? As pessoas ainda vivem em pecado, resistindo a Deus e se rebelando contra Ele o tempo todo, em qualquer lugar. E algumas ainda fazem de tudo para condenar e resistir à aparição e à obra de Deus. Esse tipo de pessoa pode escapar da grande tribulação? As palavras de Deus diz: quando a humanidade estiver cheia de corrupção e seriamente desobediente a Deus, Ele teve de destruir essa humanidade por causa do seu caráter e sua essência, e de acordo com seus princípios. Mas por causa da essência de Deus, mesmo assim Ele teve pena da humanidade e até quis usar várias maneiras de redimir a humanidade para que ela pudesse continuar a viver. Em vez disso, o homem se opôs a Deus, continuou a desobedecer a Ele e se recusou a aceitar a sua salvação. Isto é, recusou-se a aceitar suas boas intenções. Não importava como Deus o chamasse, o lembrasse, o suprisse, o ajudasse ou o tolerasse. O homem não compreendia e nem apreciava, nem prestava atenção. Em sua dor,
Deus ainda não se esquecia de dar ao homem sua máxima tolerância, esperando que o homem voltasse. Depois de chegar ao seu limite, ele fez o que tinha de fazer sem hesitação alguma. Em outras palavras, houve um período específico de tempo e um processo desde o momento em que Deus planejou destruir a humanidade até o início oficial de sua obra, ao de destruir a humanidade. Esse processo existiu com o propósito de capacitar o homem a voltar, e foi a última chance que Deus deu ao homem. Então, o que Deus fez nesse período antes de destruir a humanidade? Deus executou uma quantidade significativa da obra de lembrar e exortar. Na vasta extensão do mundo ocorreram incontáveis mudanças. Oceanos acumularam terras, formando campos. Campos ficaram alagados e formaram oceanos. Repetidamente. Ninguém é capaz de lidar e guiar esta raça humana, a não ser aquele que governa todas as coisas do universo. Não há ninguém poderoso para trabalhar e fazer os preparativos para esta humanidade, muito menos alguém que seja capaz de liderar esta espécie humana para seu destino de luz e libertá-la das injustiças terrenas. Deus lamenta o futuro da humanidade. Ele sofre por sua queda. Parece que a humanidade marcha passo a passo para a decadência e a senda sem retorno. Uma humanidade que partiu o coração de Deus e renunciou a Ele para buscar o maligno. Alguém já pensou no rumo que uma humanidade como essa poderia seguir? É precisamente por essa razão que ninguém sente a ira de Deus, que ninguém busca uma forma de agradar a Deus, nem tenta se aproximar de Deus. E além disso, que ninguém busca compreender a tristeza e a dor de Deus. Mesmo após ouvir a voz de Deus, o homem continua em sua própria senda, persiste em se desviar de Deus, evitando a graça e o cuidado de Deus, rejeitando a verdade de Deus e preferindo se vender para Satanás, o inimigo de Deus. E quem foi que pensou como o homem persiste em sua teimosia, em como Deus agirá em relação a este homem que o dispensou sem sequer um olhar para trás? Ninguém sabe que a razão para os repetidos avisos e exortações de Deus são porque Ele preparou em suas mãos uma calamidade como nunca houve, que será insuportável para a carne e a alma do homem. Essa calamidade não é meramente uma punição da carne, mas também da alma. Podemos compreender a partir das palavras de Deus que Ele tem a essência da santidade e abomina os pecados da humanidade. Uma vez que o homem é muito corrupto, Deus não tem outra escolha a não ser permitir que desastre atinja a humanidade. Entretanto, já que Ele criou o homem, também não pode suportar vê-lo destruído dessa maneira. E, portanto, antes da grande tribulação, Ele dará a todos a oportunidade de aceitar a sua salvação nos últimos dias. O mesmo aconteceu quando Deus permitiu que Noé pregasse o Evangelho. Quando, ao longo de mais de um século, Deus deu ao homem a oportunidade de vir a Ele para receber a sua salvação. Mas como naquele tempo o homem não entendeu que a intenção de Deus era salvá-lo, fez-lhe oposição e a resistiu obstinadamente. O homem não aceitou a salvação de Deus e foi finalmente destruído pela inundação. Isso acontece também com a segunda vinda do Senhor nos últimos dias. O homem já teve bastante tempo. Deus Todo-Poderoso tem trabalhado por quase 30 anos, desde os anos de 1991. A palavra manifesta em carne como foi expressa por Deus Todo-Poderoso, também em vários filmes evangélicos, enquete, bate-papos, em cantos de corais e em todos os tipos de testemunhos feitos pelo povo escolhido por Deus, que sofreu a transformação de seu caráter. Todos produzidos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso e publicado online. Em todo o mundo, há pessoas de que os usam durante suas buscas e investigações.
Deus também faz uso das pessoas que pregam para nós e testemunham a sua obra nos últimos dias. O evangelho da vinda do reino dos céus se espalhou por todo o mundo. Quantas pessoas buscaram e investigaram ativamente o verdadeiro caminho? Como é que as pessoas corruptas que resistem e rejeitam a Deus podem escapar da sua ira? A partir de agora, a obra de Deus nos últimos dias está prestes a terminar. A grande tribulação, nunca experimentada em milênios, é iminente, como o Senhor Jesus profetizou, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Mateus 24, versículo 21. O tempo que Deus deu ao homem está se esgotando e a porta da graça logo será fechada. Se o homem continuar a rejeitar e resistir a Deus e se recusar a aceitar a obra de Deus nos últimos dias, irá ofender a dignidade de Deus, fará crescer sua ira e será destruído por Deus na grande tribulação, nunca experimentada em milênios. Portanto, agora entendemos que Deus está permitindo que esses desastres ocorram como meio de nos avisar e nos recordar. Isso nos mostra que Deus é misericordioso e que cuida de nós e que nos deu a oportunidade de nos arrepender. Tudo o que devemos fazer é aproveitar esta importante oportunidade para buscar e investigar a sua aparição e o trabalho de Deus nos últimos dias, aceitar a sua obra de julgamento por meio das suas palavras nos últimos dias e purificar os nossos caráteres corruptos. Quando Deus perceber nossa sinceridade, teremos sua proteção contra os desastres.